Olá, meus queridos alunos. Nós vamos falar um pouquinho sobre concordância nominal. Vamos começar para compreender concordância nominal desde o princípio, o que significa. É interessante que nós possamos voltar um pouquinho e relembrar as 10 classes de palavras que já foi ensinado para vocês em séries anteriores. Então, nós temos 10 classes de palavras: o artigo, o substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, interjeição, conjunção e preposição. Essas 10 classes de palavras, elas exercem cada uma determinada função dentro de um texto, né? Para que esse texto tenha. Então, nós temos 10 classes de palavras: o artigo, o substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, interjeição, conjunção e preposição. Essas 10 classes de palavras, elas exercem cada uma determinada função dentro de um texto, né? Para que esse texto tenha coerência, elas devem estar no lugar certo, desempenhando a função certa. É como se fosse numa escola, né? Se todas as pessoas que estão envolvidas dentro daquele ambiente escolar se propor a exercer a sua função da forma como deve ser, nós vamos ter êxito. O mesmo acontece com o texto, né? O artigo, ele vai determinar e indeterminar o substantivo. O substantivo vai servir para nomear seres. O adjetivo para caracterizar o substantivo, o pronome para acompanhar e substituir o substantivo, e assim por diante, cada um tem a sua função. Aí vocês poderiam perguntar: tá, professora, mas então, o que as classes de palavras têm a ver com a concordância nominal? Tem tudo a ver. Até porque nós temos que ficar atento. O que seria a concordância nominal? O próprio nome já está dizendo, é a concordância do nome. Dentre essas classes, 10 classes de palavras estudadas, qual é aquela que tem a função principal nomear os seres de existência real ou imaginária? Muito bem, para quem falou, o substantivo. Então, se o substantivo é a classe de palavra que dá nome, então, quando a gente falar em concordância nominal, nós vamos estar colocando, de certa forma, o nome, ou seja, o substantivo, no centro, vamos dizer assim, do estudo. E para vocês compreenderem melhor, a gente faz até uma comparação, né? Só lembrando antes que das 10 classes de palavras existem aquelas que são variáveis, que vão modificar, e aquelas invariáveis, que não vão mudar, vão sempre permanecer da mesma forma. As variáveis são o artigo, o substantivo, adjetivo, pronome, numeral e verbo. Essas vão modificar, vão flexionar, às vezes em gênero, número, grau, né? No caso do verbo, vai flexionar em pessoa, em tempo, em modo, ok? Mas aí, para a gente adentrar na concordância nominal, a concordância do substantivo com outras classes gramaticais a ele relacionadas, é interessante que nós façamos, de certa forma, uma comparação com o sistema solar. Ou seja, as palavras da nossa língua, elas devem ser organizadas também a uma determinada ordem. Elas estabelecem entre elas relações de concordância e essa relação de concordância vai fazer com que ela adquira sentido. E essa organização das palavras do texto, ela irá se assemelhar ao sistema solar, aquele conjunto de planeta tipo de planetas, de asteroides e cometas que giram em torno do Sol. O mesmo vai acontecer com a nossa língua portuguesa.
A diferença vai ser que, na verdade, nós vamos ter dois núcleos. Enquanto no sistema solar tem um núcleo só, que é o Sol, na língua portuguesa nós vamos ter dois núcleos, que é o substantivo e o verbo. Então, vejam, daquelas 10 classes gramaticais, nós temos duas que desempenham a função, vamos dizer assim, principal. Ok? Então, quando a concordância ela está mais relacionada ao substantivo, nós vamos chamá-la de concordância nominal. Quando a concordância está colocando como centro o verbo, nós vamos chamá-la de concordância verbal. Okay? Então, é justamente em torno do verbo e do substantivo, dessas duas classes de palavras, que todas as outras classes vão girar e vão estabelecer relações de concordância. Tá? Mas, especificamente com a concordância nominal, que é o nosso estudo, a concordância que se faz em torno do substantivo, nós vamos ter a relação com o artigo. Quando se falar em concordância nominal, nós vamos estar falando na concordância que o substantivo estabelece com o artigo, com o adjetivo, com o numeral e também com o pronome, certo? Quando a gente for falar do verbo, ele novamente vai estabelecer relações com estas outras classes de palavras e aí nós vamos acrescentar mais essas daqui: preposição, interjeição, conjunção e o advérbio. E aí, com a relação de todas as classes, nós vamos compreender com êxito o que seria a tão famosa concordância nominal e também a concordância verbal.